A paz do Senhor, querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um programa EBD na Web. Nós aqui da IADALP, da Superintendência da Escola Dominical, temos produzido este material no canal da nossa igreja a fim de alcançar todos os queridos professores que têm se dedicado no ministério do ensino. E estamos felizes ao Senhor por estar chegando ao fim de mais um trimestre, a lição 10, já estamos aí nos aproximando do último mês e, para a glória de Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. Tem sido um trimestre muito abençoado, tem sido um trimestre que serve de espelho para nós vermos o quão pentecostais temos sido e o quanto ainda precisamos melhorar. Na verdade, todos nós estamos caminhando numa senda de aperfeiçoamento em direção à etapa final do processo salvífico, que é a glorificação. Então, estamos nos esforçando para viver todas as bênçãos de Deus outorgadas para a sua igreja aqui na terra, até chegarmos na Canaã celestial. Neste domingo, estaremos estudando a lição 10. O Senhor Jesus cura hoje. Esse hoje aqui não significa uma delimitação de tempo, muito pelo contrário. Esse hoje aqui chama-nos a atenção de que a cura divina também é atual. Nós, infelizmente, somos bombardeados por diversos tipos de teologias e a teologia liberal é uma delas que vem tentar desfazer a grandeza do nosso Deus. Muitos teólogos que bebem nessa fonte descaracterizam as narrativas bíblicas, principalmente no tocante aos milagres, dizendo que não passam de narrativas figuradas, de narrativas fantásticas ou mesmo de narrativas mitológicas. Uma grande pena para aqueles que assim o fazem e para aqueles que assim creem, pois terminam por não receber as bênçãos de Deus em sua vida e podem caminhar até para um nível de apostasia que se torne até irreversível. Mas a igreja do Senhor, a igreja pentecostal, de essência, de natureza e de identidade, ela crê. E não só crê, como experimenta essas realidades. E a cura divina é uma delas. Nós, quando utilizamos o termo cura divina, é para relembrar que esta é uma ação miraculosa vinda do alto, realizada pelo próprio Deus. É possível que a pessoa atribua a cura de alguma doença a um tratamento médico, ao uso de um medicamento, a um procedimento cirúrgico, alguma técnica, alguma terapia. Mas quando falamos de cura divina, sabemos que quem agiu, quem realizou aquele feito foi o Senhor, e por isso se torna um milagre. Evidentemente que nós cremos e nós respeitamos a importância da medicina. Os médicos são pessoas que evidentemente chegaram onde chegaram porque o Senhor lhes deu inteligência e sabedoria. E não é pecado consultar médico, não é pecado tomar remédio, não é pecado submeter a um processo cirúrgico, mas cremos que ainda também através desses instrumentos o Senhor revela a sua glória. Deus pode curar a pessoa de uma enfermidade na hora, sem nenhum processo com etapas. Deus pode lançar o seu poder, efetuar a sua palavra e a pessoa ser curada de forma instantânea e abrupta. Por outro lado, o Senhor pode utilizar a mão do médico, Deus pode usar o bisturi, Deus pode usar o comprimido e ainda assim o seu nome será glorificado. Nós vamos observar, por exemplo, que teve pessoas que o Senhor curou assim de maneira instantânea, não é? Como foi a mulher que tinha a coluna encurvada ou aquele paralítico que estava no tanque de Betesda. Há outros que o Senhor fez uma ação, por exemplo, aquele surdo mudo, como é conhecido lá do território de Decápolis, o Senhor Jesus pegou de sua saliva, tocou ali na boca dele, olhou para cima, não é? E disse aquela palavra, efatá. Então, observem aí um processo. Também o cego de Siloé, o Senhor Jesus poderia, como fez com outros cegos, por exemplo, aqueles que estavam em Jericó, dizer assim, olha, seja curado, e ele veria na mesma hora. Mas o cego de Siloé, o Senhor cuspiu na terra, fez um lodo com areia, passou nos olhos do cego, pediu para ele ir até
a fonte até o tanque, se apresentar ao sacerdote. Então, observe aí também o uso de um processo, por que não dizer de uma terapia. E ainda assim o nome do Senhor foi glorificado e o milagre foi atribuído não à areia, não ao tanque, não ao sacerdote, mas ao Senhor Jesus, que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, é importante que você, professor, traga esta reflexão também no início da sua aula, no meio ou no fim, permitindo que os alunos compreendam a importância da medicina, dos tratamentos, dos processos, mas que ainda nisto o nome do Senhor é glorificado. Deus é glorificado se Ele curar de maneira abrupta e instantânea, sem uso de nenhum recurso. Deus é glorificado se a cura vier através da mão dos médicos, através da mão dos instrumentos cirúrgicos. E Deus é glorificado ainda se a cura não vier. Também é outra realidade que deve ser afirmada. Deus não vai ser glorificado apenas se Ele curar, porque Deus não é servo nosso, mas é Senhor. E Ele ainda faz o que Ele quer, como quer e quando quer. Então, há momentos que iremos orar e Deus não vai curar. O comentarista da lição nos apresenta o caso de Paulo, e ele crê que o espinho na carne do apóstolo, independente do que fosse, mas com certeza se tratava de uma enfermidade. Vai citar o caso de Timóteo, que sofria do estômago, e nós vamos observar que não há relato de cura, de vitória, mas havia vitória ainda assim na enfermidade. Não pode dizer assim, Deus me deu vitória me curando, mas Deus me deu vitória suportando, e essas enfermidades, essas dores não impediram que os homens de Deus fizessem a obra do Senhor. Então, não podemos atribuir a situação de vitória somente com o fim da enfermidade, mas o suportá-la, o seguir a vida ainda assim com ela, não deixa de ser uma grande vitória. É até interessante que muitas vezes se torna até mais evidente essa vitória. Quando alguém diz, irmão, eu não sei como você consegue, não é? Com essa sua deficiência, com essa sua fragilidade, com essa dificuldade que você possui no seu corpo, em algum órgão, e você ainda assim faz a obra. Parece que o nome do Senhor ainda é mais glorificado, não é? Ou seja, de uma maneira ou de outra, a cura divina é um processo milagroso, Deus faz a sua glória aparecer nisso, mas se Ele não quiser curar, o seu nome continua ainda sendo glorificado. Não se furte dessa reflexão, ela é muito importante para que não crie sentimento de frustração naqueles que não forem alcançados pela vontade divina através da cura. Nós temos aqui um panorama histórico no ponto 1, e você, professor, também não deve se furtar de transitar nesta visão, quando lá no subtópico 2, a prevenção de doenças é tido como algo bíblico. Deus sempre se preocupou com a saúde do seu povo. E aí vale a pena ler textos que estão em Levítico 15 e em Levítico 17. Essas porções, elas recebem até uma terminologia hebraica, é um conjunto de textos que tratam da saúde do povo de Israel. Está aparecendo aí na descrição do vídeo a grafia, como você pode sinalizar para os seus alunos também, mostrando que na lei mosaica haviam artigos voltados para prevenção e tratamento de doenças. Nós sabemos que o Egito era desenvolvido na medicina, na astronomia, a Pérsia era desenvolvida, né? Essas grandes nações, a Babilônia, aquelas nações vizinhas, as potências mundiais da época, temos relatos de avanço na astronomia, na agricultura, na matemática, na ciência de um modo geral. O povo de Israel era um povo mais simples. Nessa época não havia avanço científico, nessa época não haviam grandes faculdades, não haviam tratados anatômicos, fisiológicos que pudessem ser desenvolvidos, mas havia um Deus que dava ao seu povo a resposta que lhes era necessária, e o Deus de Israel fazia suprir as lacunas que a medicina incipiente naquele momento não podia trazer. Nós vamos observar, queridos irmãos, que Deus vai orientar o povo a se cuidar, justamente para não adquirir doenças. Porém, ao adquiri-las, eles podiam contar com o Senhor, que era a sua cura. Quando nós falamos, por exemplo, do arraial, retirar da convivência as pessoas que possuíam lepra, nós vamos dizer assim, nossa, como Deus é mau, né? Aquele que lê a Bíblia sem entender o contexto, excluindo pessoas do convívio. O correto é a inclusão, e a nossa igreja é uma igreja inclusiva para a glória de Deus. Mas ali, amados irmãos, não era uma exclusão, ali era uma prevenção, pois a doença era contagiosa.
Hoje nós sabemos que há tratamento, mas naquela época não. E demais pessoas do convívio poderiam terminar adquirindo a enfermidade, que atacava não só a pele, mas também o sistema nervoso, tecido conjuntivo e tantas outras partes do corpo. Então aquilo era um cuidado de Deus para que a doença não se alastrasse. O isolamento, os hospitais têm as áreas de isolamento para as doenças infecto-contagiosas. Os doentes que estão com aquela doença não ficam no convívio com os demais pacientes. E ninguém pode dizer que isso é exclusão. Pelo contrário, isso é proteção, isso é prevenção, isso é prudência, e nós já vamos ver isso na Bíblia Sagrada, o primeiro setor de doença infecto-contagiosa registrado da história. Aleluia! Em tudo isso, o nome do Senhor é glorificado. Então, os irmãos estejam atentos a explicar isso para os seus alunos e vão observar também outra coisa interessante, é que o termo médico só aparece 6 vezes no Antigo Testamento. E estamos aí colocando para você. Gênesis 50, verso 2, é um dos textos em que nós vamos ver a primeira aparição deste termo, quando se trata do embalsamento de Jacó. E José ordenou aos seus servos, os médicos, que embalsamassem o seu pai, e os médicos embalsamaram Israel. É o primeiro registro da palavra médico na Bíblia, Gênesis 52. Interessante, irmão, chamar a atenção que esses médicos aqui eram egípcios, porque o povo hebreu ainda não tinha médico, né? Não existia ainda. Então, como eles estavam no Egito, e o Egito tinha uma medicina avançada, tanto que, antes de enterrar Jacó, José vai ordenar que ele seja embalsamado. Isso é uma técnica egípcia e nós vamos ver que vai ser utilizada pelo servo do Senhor. Não é? Então, observem essa curiosidade bíblica aí e você pode trazer para os seus alunos. Segundo o livro das Crônicas, livro de Jó, livro de Isaías e o livro de Jeremias são outros livros que trazem a palavra médico, e vocês vão observar que na maioria das vezes esses médicos eram estrangeiros. Lá em Jó 13 e 4, quando médicos são mencionados de maneira metafórica, e esses médicos também são estrangeiros, né? No ambiente onde Jó vivia, ali na península, naquela região arábica, nós vamos observar o contexto aqui também de médicos estrangeiros sendo citados. Outra coisa interessante foi o tratamento dado ao rei Asa, lá no segundo livro das Crônicas, 16 e 12. Nós vamos observar que ele contraiu uma doença nos pés, e essa doença era muito grave, e ele não recorreu ao Senhor, o texto bíblico diz, mas confiou nos médicos. E o padrão de tratamento aqui, com certeza, foi de medicina estrangeira, né? De um rei que tinha suas posses, condições, convocou os melhores médicos para lhe tratar. Infelizmente, nós vamos ver que o tom da linguagem aqui do escritor é de uma repreensão, e nós não sabemos se o rei foi curado ou não, é? Porque ele confiou nesses médicos que eram estrangeiros, mais do que, evidentemente, no Senhor nosso Deus. Então, queridos irmãos, são informações interessantes que você, professor, pode trazer para o seu aluno e mostrar que, embora numa sociedade milenar, oriental, onde o povo de Israel estava, não houvesse uma medicina avançada, mas havia um Deus que estava disponível para curar. E isso não é só mito, isso não é narrativa apenas, isso não é historinha e nem história com E, né? Causas e contos. Isso é veracidade bíblica de um Deus que ao longo de toda a história teve poder também sobre as doenças e as enfermidades. Tá bem, queridos irmãos? Nós vamos observar também que a cura divina é promessa de Deus para nós e faz parte do processo salvífico. Isso profetizado por Isaías 53, quando nos mostra que o castigo de Cristo, o vitupério de Cristo, a sua morte vicária, traz para nós também garantia de vitória sobre as doenças, as enfermidades e as chagas. Não só físicas, mas também emocionais. A gente muitas vezes dá destaque às doenças físicas, mas o Senhor Jesus vem para curar não só isso, mas principalmente as doenças da alma. E vamos também observar que nos evangelhos o Senhor Jesus sempre tratava da alma da pessoa e em seguida do corpo, não é? Muitas vezes as pessoas vinham pedir cura e a primeira coisa que ele fazia era perdoar os pecados. Aleluia.
Aquele paralítico que veio ao encontro de Jesus e destelhou a casa e foi descido numa cama puxada por seus amigos, a primeira coisa que Jesus diz para ele não é seja curado da sua paralisia. Não, Jesus lhe perdoa os pecados, porque salvação em cena na remissão dos pecados, salvação em cena na libertação do pecado. Mas a obra salvífica na vida daquele homem foi completa. Os fariseus se inquietaram porque Jesus estava perdoando pecado e Jesus disse, olha, é mais difícil perdoar pecado ou mandar ele se levantar e andar? Para vocês saberem que quem está falando aqui é o Filho do Homem, eu te digo, paralítico, levanta, toma a tua cama e anda. E nós vamos observar ali que a cura divina física também foi realizada como parte do processo salvífico na vida daquele homem. Outros que o Senhor Jesus cura, ele vai lançar aquela expressão poderosíssima, vá em paz, a tua fé te salvou. Ele não diz a tua fé te curou, mas a tua fé te salvou, mostrando que ele tratava também da cura da alma, da cura dos pecados, né, dos grilhões que prendem e fazem adoecer a alma de um homem. Então, queridos irmãos, mostre que a cura divina, ela não é, podemos dizer assim, o centro, o âmago da questão, mas é também uma parte deste processo muito maior, que é o processo da salvação de uma maneira geral. Não podemos focalizar o suprassumo do processo na cura divina. A cura divina é também uma garantia de um todo maior, que é a salvação. Muitas pessoas vêm até Cristo apenas para serem curadas, não é? Tem muita gente assim no mundo. Elas estão enfermas, elas são evangelizadas, elas ouvem a palavra, recebem, creem, pensando que vão se livrar daquela enfermidade. E não sabem elas que a maior cura que elas estão recebendo é a cura do pecado, é a cura da morte espiritual. E muitas dessas pessoas terminam por não receber a cura divina física. E nós não podemos ficar especulando o porquê, não é? Mas podemos muitas vezes depreender que é como que Deus estivesse ensinando aquelas pessoas que a cura divina Ele quer realizar, mas ela é um detalhe. O mais importante é a cura espiritual. Devemos ter cuidado quando estiver pregando para as pessoas, principalmente não crentes, mostrando que Deus pode curar aquela pessoa. Poder Ele tem. É lindo quando uma pessoa veio ao encontro de Jesus, não é? Aquele leproso, e disse assim, lá em Mateus 8, Senhor, se queres... Aleluia. Me alegro, irmão, com essa passagem. Tu podes me curar. Ele não disse assim, Senhor, se podes. Ele já reconhecia que Jesus tinha poder. Aleluia. E Jesus vai responder na linguagem daquele homem, eu quero ser limpo. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Poder Ele tem, irmãos. Poder Ele sempre terá. A questão é reconhecer a sua vontade. Será que é vontade dEle fazê-lo? Quando estiver pregando, evangelizando para pessoas nessa situação, coloque em foco a vontade do Senhor. Coloque em foco a vontade soberana do Senhor, porque o seu poder já é garantido e a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Se Ele quer fazer, Ele faz. Se Ele não quer fazer, Ele não faz, mas nós continuamos o adorando. Como disse Moisés, em Deuteronômio 32, no seu cântico, Ele fere e Ele sara, Ele mata e Ele faz viver, e ninguém pode fazer escapar das suas mãos. Esse é o nosso Deus que servimos e que adoramos. Também importa fazer um breve resumo dos milagres de Jesus. Jesus fez muitos milagres. Ele veio para salvar, para libertar, mas também veio para curar. E através da cura, Ele trazia salvação, pois as pessoas passavam a crer, as pessoas passavam a segui-lo. Infelizmente, muita gente vinha só interessado nisso. Não é de hoje. O Senhor disse, olha, os sinais seguirão os que creem. Ele não disse, os que creem seguirão os sinais. Mas ainda hoje tem pessoas que vêm interessadas só nos sinais. Mas Jesus sabia os corações, tratou com muita gente. Muita gente Ele curou para alcançar corações que estavam ao redor, não com sensacionalismo, não com sentimento de espetáculo, mas para que através daquela vida outras vidas fossem alcançadas. Então nós temos 36
milagres de Jesus registrados nos evangelhos. Desses 36 milagres que estão relacionados também com a natureza, estão relacionados, por exemplo, com objetos como a multiplicação dos pães e peixes, ou o fato de Pedro encontrar uma moeda dentro de um peixe, não é? Mas desses 36, 27 envolvem cura e libertação, certo? Então você pode trazer esses milagres para os seus alunos pesquisando. Evidentemente que eles se repetem nos evangelhos, basta contar uma das ocorrências desses milagres que aparecem repetidos. São 27. A cura do paralítico de Cafarnaum, o homem da mão aleijada, o endemoniado cego e mudo, os 2 cegos, o mudo endemoniado, o leproso, o paralítico de Cafarnaum, os endemoniados gadarenos, a filha de Jairo, a mulher que tinha hemorragia, a filha da mulher Ciro-fenícia, o surdo mudo, o cego de Betsaida, o menino epiléptico, o cego Bartimeu, a libertação do endemoniado de Cafarnaum, a cura da sogra de Pedro, o empregado do oficial romano, o filho da viúva de Naim, Maria Madalena, a mulher encurvada, o hidrópico, os 10 leprosos, a orelha de Malco, a cura do filho de um oficial, o paralítico do tanque de Betesda, o cego de nascença e a ressurreição de Lázaro. São milagres que envolvem cura e libertação física e espiritual. Porque muitos desses milagres, a doença era na alma, a doença era espiritual e o Senhor Jesus veio e curou. Amém, irmãos? Então, esta lição é uma lição muito rica e mostra também que o Senhor Jesus, quando disse lá, acabei de falar em Marcos 16, e estes sinais acompanharão ou seguirão os que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Essa palavra profética do Senhor Jesus em Marcos 16 vai se cumprir ao longo do Novo Testamento. Nós vamos observar em Atos dos Apóstolos diversas ocorrências desses milagres. Para os irmãos terem ideia, em Atos, só no livro de Atos, há registro de 20 milagres. Enquanto nos 4 evangelhos nós vemos 37 milagres, ou melhor, 36 milagres de Jesus, no livro de Atos dos Apóstolos há registro de 20 milagres, sinais e prodígios. Desses, 13 são de cura e de libertação. Que coisa linda, né? Então, proporcionalmente, você observa também um grande registro de milagres no livro de Atos. E observem aí que é o Senhor Jesus sinalizando o cumprimento daquilo que ele tinha dito em Marcos 16. É quem cresce, os sinais ia seguir, ia acompanhar os mesmos sinais que o Senhor Jesus fez. E aí nós vamos observar quais são estes sinais. A cura do coxo na porta do templo em Jerusalém, que é o primeiro, lá em Atos 3, com Pedro e João. Depois, muitos enfermos sendo curados, e pessoas que eram atormentadas sendo libertas em Jerusalém, isso está no capítulo 5, Estevão entre o povo, capítulo 6, Filipe em Samaria, capítulo 8, Saulo de Tarso curado, da sua vista, em capítulo 9, a cura de Enéas, no mesmo capítulo, e a ressurreição de Docas também, no mesmo capítulo, a cura de um paralítico de nascença em Listra, capítulo 14, a libertação de uma jovem endemoniada na cidade de Filipos, no capítulo 16, cura e libertação de muitos em Éfeso, no capítulo 19, a ressurreição de Eutico, que caiu da porta, lá no capítulo 20, a cura de Paulo quando foi picado por uma víbora venenosa na ilha de Malta, em 28. Interessante que Jesus diz, pegarão em serpentes, não lhe fará dano algum. E Paulo viveu isso na íntegra na ilha de Malta. E também Públio, que era o principal lá da ilha, o governador, que também foi curado nesse mesmo capítulo. Então vejam, irmãos, que a cura divina é algo atual e é uma herança que Deus deixa para a sua igreja. Está à nossa disposição e o Senhor está com desejo de abençoar-nos e de deixar as suas marcas em cada um de nós. É só crer, é só buscar e deixar Deus lhe usar. Sempre que alguém estiver enfermo, dê uma palavra de ânimo, uma palavra de vida, estenda as mãos, ore por ele. Tiago 5 diz para chamar os presbíteros e ungí-lo também com óleo, e a oração da fé salvará o doente. Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos, em nome de Jesus.